Pessoal, então aqui, eu criei uma forma para tentar corrigir pelo menos algumas atividades com vocês aqui. Eu não vou corrigir as 31 que eu passei, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Vou corrigir pelo menos as 3 primeiras ou as 4 primeiras aqui, para tentar fazer com vocês e explicar um pouquinho da minha maneira o que são as orações coordenadas. Primeiro, quando a gente fala em oração, toda oração ela precisa de um verbo, né? E várias orações, elas vão formar o quê? Períodos. E os períodos, eles podem ser coordenados ou subordinados. Períodos subordinados é quando um precisa do outro. E períodos coordenados é quando os períodos são independentes. Um não vai precisar do outro para que ele seja compreendido. Por exemplo, aqui, vou colocar um exemplo de um período aqui, se eu conseguir fazer esse trem funcionar. Aqui. Por exemplo, se eu coloco aqui, viajarei e retornarei amanhã. Beleza. Vamos analisar aqui. Eu posso considerar isso aqui como um período? Sim, eu posso considerar isso aqui como um período porque eu tenho mais de uma oração. Mas como eu vou saber que isso aqui tem mais de uma oração? Para ser uma oração, automaticamente eu preciso que tenha o quê? Verbo. Quantos verbos eu tenho aqui? 2. Viajarei aqui, eu tenho um primeiro verbo, e retornarei é um segundo verbo. Retornarei amanhã vai ser uma oração. Vamos perceber aqui, pessoal, que essas duas orações, elas são independentes. Se eu falo só assim, viajarei, ela tem o sentido completo. Eu não preciso de mais nada para compreender essa oração. E se eu falo somente assim, retornarei amanhã, ela também tem um sentido completo. Eu não preciso de mais nada. Então, elas são independentes. Essas orações, uma não depende da outra. Mas para que elas duas juntas formem um único período, eu vou precisar de um termo coesivo, um termo que faça a ligação entre essas duas orações. E esse termo que liga orações, eu chamo de conjunção. Qual que é a conjunção aqui? É a conjunção e. A função dela é ligar esses dois períodos, essas duas orações. Viajarei e retornarei amanhã. Só que outra coisa que a gente tem que lembrar, que a conjunção e, ela é uma conjunção classificada como aditiva. Então, a função dela aqui, além de ligar essas duas orações, ela vai dar uma função de adição. Então, para classificar essa oração aqui, eu vou pegar esses dois períodos juntos e vou classificar de acordo com uma conjunção. A conjunção e é uma conjunção aditiva. Logo, esse período todinho aqui, eu vou chamar de oração coordenada sindética aditiva. Então, vamos por parte aqui. Por que são orações coordenadas? Porque uma não depende da outra. Por que eu chamo de sindética? Toda vez que aparecer essa palavra sindética é porque eu tenho esse sindeto aqui, que é a conjunção. Então, toda vez que tiver a conjunção, eu vou chamar de sindética. E a aditiva, porque a conjunção é aditiva. Então, as orações coordenadas, elas vão ser classificadas de acordo com a conjunção que faz a união das duas. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Vamos fazer essas 3 primeiras aqui. Eu acho que o vídeo vai ficar mais longo do que eu gostaria. Deixa eu pegar os marcadores aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer então, gente, é encontrar a primeira e a segunda oração. Não tenho receio, pois eu a protegerei. Não tenho receio aqui, vai ser a primeira oração, tá bom? Não tenho receio, vai ser a primeira oração. Por que não está funcionando? Agora funcionou. Não tenho receio, vai ser a primeira oração. Eu a protegerei, vai ser a segunda oração. Perceba que são períodos independentes. Se eu falo só assim, não tenho receio, dá para entender. Eu a protegerei, dá para entender. Mas eu tenho aqui o elemento coesivo, o elemento que vai fazer a ligação desses dois termos. Qual que é esse elemento aqui? É a conjunção pois.
Eu sei que a conjunção pois é uma conjunção explicativa. Logo, se eu for classificar todo esse período aqui, eu peço para vocês classificarem todo esse período. Não tenha receio, pois eu a protegerei. Esse período todinho, ele vai ser classificado como uma oração. Deixa eu colocar aqui mais para cima. Uma oração. Gente, a coisa não funciona comigo, mas tudo bem, faz parte. Oração coordenada, sindética, porque tem conjunção, explicativa. Coordenada, porque são independentes. Sindética, porque tem conjunção. E explicativa, porque a conjunção que faz a união entre as duas vai ser uma conjunção explicativa. Beleza? Então, vocês vão classificar de acordo com as conjunções. Vamos fazer mais uma aqui, ó. Espera aqui, deixa eu pegar o marcador aqui e vamos ver se ele funciona. Eu acho que vai estar fazendo uns barulhos muito altos aí, mas disfarça, gente, ajuda a professora. Saía, isso também podia tanto funcionar do jeito que eu quero. Saía vai ser a primeira oração. Saía, primeira oração. Evitava a rua do ouvidor vai ser o quê? A segunda oração. Saía tem sentido completo. Evitava a rua do ouvidor tem sentido completo. Então eu tenho um elemento ligando essas duas orações aí. Qual que é esse elemento? A conjunção mas, né? Qual que é a classificação da conjunção mas, gente? Vocês lembram? A conjunção mas, ela vai ser uma conjunção adversativa. Logo, qual que é a classificação dessa oração aqui? Ela vai receber a mesma classificação da conjunção. Então, vai ser uma oração coordenada, tem conjunção, então, sindética. Qual que é a conjunção? É uma conjunção adversativa. O que aconteceu? O bug aqui, bug no meu computador, mas já voltou. É vírus, gente, é vírus. Oração coordenada sindética adversativa. Então, o que vocês têm que fazer? Separar as orações e ver qual que é a conjunção que está fazendo a ligação entre essas duas orações e classificá-las de acordo com a conjunção. Pessoal, eu sei que fica um pouco confuso assim, mas eu estou tentando me adaptar. Espero que vocês consigam entender pelo menos um pouquinho. Vou deixar aí todas as correções de todas as frases e na próxima aula eu vou colocar mais contextualizado, tá bom? Igual cai nas provas de vestibulares e prova de concurso, um pouquinho mais difícil, tá bom? Beijo, beijo e até a próxima.